Aí. Obrigado. Então a gente vai continuar a parte de ligações químicas, né? Vou colocar aqui parte 2, tá? Agora a gente vai começar a falar então das ligações iônicas. Eu vou dar uma retomada bem rapidinho, tá? Sobre a questão da estabilidade. Aí a gente já entra na parte de ligação iônica. Na apostila de vocês, eu separei ligações em dois blocos, tá? O primeiro bloco para a gente discutir apenas de ligação iônica, e depois o segundo bloco para a gente discutir a parte de ligações covalentes, que é um pouco mais complicada, tá? Na semana passada, a gente discutiu sobre, digamos assim, qual é a lei máxima que, vamos dizer assim, rege a união de átomos. A gente discutiu que por aqui o que faz dois átomos se unirem ou ficarem unidos, ficarem ligados, é o fato de que quando esses átomos se aproximam, a energia do sistema como um todo, ela muda. A energia que os átomos possuem, que é uma energia própria do átomo, tá, gente? Essa energia ela é intrínseca ao átomo. O que acontece é que essa energia, ela pode aumentar ou diminuir na medida em que o átomo está mais distante ou mais próximo de um outro átomo. Então existe uma situação, digamos, ideal para que os átomos se mantenham com a menor energia possível. Essa situação ideal é o que a gente vai chamar de ligação. Então, o que motiva os átomos a se ligarem é o fato de que a energia deles tende a ser a menor possível. E isso é o que a gente chama de estabilidade. Então, ó, da aula passada, eu tenho que estabilidade está associada ao mínimo de energia possível. Ao mínimo de energia possível. Só que tem um problema, gente. Para a gente entender ligação, não basta você pensar nessa questão da energia e pronto. Ah, então quer dizer que o átomo fica com a menor energia possível quando está ligado. Tá, beleza. Só que tem um detalhe. No momento em que os átomos se aproximam, vai haver uma interação entre as eletrosferas. E é aí que começa o que a gente precisa entender na ligação. Toda vez que dois átomos se associam, pessoal, uma eletrosfera de um átomo interfere na eletrosfera do outro. E essa interferência ou essa interação, ela pode acontecer basicamente de três maneiras. Uma delas é a ligação iônica. Então, ó, outra coisa. As eletrosferas dos átomos, as eletrosferas dos átomos sofrem alterações em suas camadas de valência. Em suas camadas de valência. Opa. Por isso que a gente fica enchendo tanto o saco naquela hora, naquela parte de distribuição eletrônica, né? Sobre, ai, quantos elétrons tem na camada de valência de tal átomo. Porque todas as alterações que um átomo faz na eletrosfera sempre serão na camada de valência, tá? Beleza. E aí, o que que os químicos começaram a perceber? Que toda vez que um átomo modifica sua camada de valência, essa modificação ela faz com que a camada de valência daquele átomo fique muito parecida com a camada de valência de um gás nobre. Então, por exemplo, os químicos começaram a observar eventos na natureza onde um átomo de sódio, para se ligar com outro átomo, perdia um elétron. Aí os caras vão ver lá a camada de valência do sódio, ela está igual a de um gás nobre. O cloro, quando vai se ligar com alguém, recebe elétron. Aí você vai olhar a camada do cloro,
ela está igual a de um gás nobre. As primeiras observações que os químicos fizeram na natureza deram conta de que ser estável é ficar parecido com um gás nobre. Então, o primeiro conceito que a gente tem de estabilidade não tem nada a ver com energia. Isso é uma coisa muito curiosa. O primeiro conceito que a gente tem de estabilidade para átomo é que um átomo se torna estável na medida em que ele fica o mais parecido possível com um gás nobre. E é justamente dessa percepção que sai a regra do octeto. Então, o que vai governar a ligação iônica, vamos escrever aqui, na ligação iônica, átomos transferem elétrons, transferem elétrons de tal forma que suas eletrosferas ficam idênticas à de um gás nobre. A de um gás nobre. Por que que os caras fizeram, né, da onde vieram essa ideia? Da onde veio essa ideia de que a eletrosfera de um átomo fica parecida com a de um gás nobre? Essa ideia veio de uma comparação dos átomos. Se a gente pegar, não todos, mas boa parte dos átomos que estão ligados na natureza, se você olhar a eletrosfera de um por um, você vai perceber que a eletrosfera daquele átomo é igual a de um gás nobre. Então, a regra do octeto, ela sugere justamente isso. Olha, para um átomo ficar estável, ele pode ou perder ou ganhar elétron de tal maneira que a eletrosfera fique idêntica à de um gás nobre. Vou pegar alguns exemplos para vocês entenderem isso melhor. Ó, uma perguntinha simples para a gente entender. Um dos íons que a gente mais estuda, até na biologia mesmo, é o íon sódio. A gente fala muito lá no organismo que o sódio é um íon que tem muita capacidade de retenção de líquido. Tem lá a bomba de sódio e potássio que a gente estuda lá na célula. Então, o íon sódio ele é um íon super importante para a gente. Tá. Só que, não sei se vocês já repararam, toda vez que a gente escreve o íon sódio, a gente escreve ele com uma carga mais um, né? E a pergunta que eu queria fazer aqui é: por que que esse íon por que o íon Na+ é estável? Se a gente pudesse pegar todos os íons, todos os átomos de sódio do nosso organismo, um por um, e olhar um por um, nós viríamos que todos eles têm carga mais um. Se eu pegasse todos os átomos de sódio da água do mar, todos teriam carga mais um. Tá? Então quer dizer que se o sódio ele é encontrado na natureza com carga mais um, significa que esse sódio é estável. Ah, professor, mas espera um pouquinho. Esse sódio aí perdeu um elétron. Perdeu. Por isso que está com a carga mais um. A teoria do octeto ela vai tentar explicar por que que esse elemento sódio é estável com carga mais um. Então, o que que a teoria do octeto ela propõe? Ela fala assim: olha para o átomo de sódio. Faz a distribuição eletrônica do átomo de sódio. Vou fazer. Vocês estão reparando que a distribuição do sódio não terminou em S2P6? Por isso que ele não é um gás nobre. A teoria do octeto sugere que um átomo, na hora de fazer uma ligação iônica, ele vai modificar a sua própria eletrosfera para ficar parecido com um gás nobre. Muito bem. Eu sei que o átomo de sódio não é um gás nobre. Eu também sei que o átomo de sódio, ele tem baixa energia de ionização e baixa afinidade eletrônica.
O que que isso significa em termos práticos? Bom, se o sódio tem baixa energia de ionização e alta afinidade e baixa afinidade eletrônica, quer dizer que ele é um doador de elétron. Doador de elétron. Então, o sódio ele tem um comportamento de perder elétron e, para se estabilizar, precisa ficar com a eletrosfera igual a um gás nobre. Tá bom. Caso o sódio perdesse um elétron, caso o sódio perdesse um elétron, ele estaria com essa configuração eletrônica aqui, ó. Olha a diferença dos dois. A hora que o sódio eventualmente perde o elétron, ele perde a terceira camada eletrônica. No momento que ele perde a terceira camada eletrônica, a camada de valência dele passa a ser a camada número 2, e aí ele passa a ficar igual a um gás nobre. Se você olhar para o. É que vocês estão sem a tabela aí, mas se vocês olharem para uma tabela periódica, esse elemento aqui, ó, com essa configuração eletrônica, é o neônio. Então, eu costumo brincar assim: se você perguntasse para um átomo de sódio, sódio, qual é o seu sonho na vida? O que que você quer ser quando crescer? Ele vai te responder: eu quero ficar igual ao neônio. Ou seja, a estabilidade do sódio ela é adquirida apenas quando ele perde um elétron. E isso é uma coisa que para algumas pessoas é um pouco contraintuitivo. O que que eu quero dizer com isso? Tem muito aluno que pensa que o fato de um elemento ter carga ou não é que vai deixar ele estável, porque a pessoa ela pensa assim: ai, sei lá, a carga dá choque, choque é energia, é do capeta. Então o negócio não pode ser estável. Eu te diria que é justamente o contrário. O sódio só é estável. Eu tô falando do sódio, mas isso vale para vários íons, tá, gente? Eu tô falando do sódio porque é o íon mais simples. O sódio ele só se estabiliza, você só vai encontrar átomo de sódio na natureza com carga mais um. Esse sódio aqui, ele vai fazer o possível e o impossível para perder um elétron, tá? Então, por exemplo, você coloca um átomo desse aqui, ó, perto de um oxigênio, puta, ele perde elétron na hora. Você coloca um átomo desse aqui, ó, perto de um cloro, ele perde elétron na hora. Ele é um átomo que está louquinho para perder o elétron. Então, nas ligações iônicas, ele vai se comportar como um doador de elétron, tá? Fala. Ele continua sendo um metal. Isso é uma coisa interessante. Só que tem uma coisa aqui que é bem foda, Pedro, que é o seguinte: embora ele seja um metal, aqui ele perdeu as propriedades metálicas. Quando a gente fala assim, metal, genericamente falando, as pessoas pensam numa coisa brilhante, numa coisa maleável, ou prateado, ou dourada, que conduz bem a eletricidade, tanana. Isso são as características de um metal. Só que para o metal obter essas características, né, ser condutor, ser maleável, ser brilhante, ele precisa estar na forma zero. Então a gente fala que o metal, esse metal aqui, ele está na forma metálica. É estranho falar isso, né? Metal na forma metálica. E esse aqui é o metal na forma iônica. E isso é uma coisa muito curiosa, porque quando um metal está na forma iônica, ele perde completamente o caráter metálico. No sentido de ele não é brilhante. Isso aqui é uma pedra, né? Onde tem NaCl é uma rocha, cristal, tá? Então ele deixa, não é que ele deixa de ser metal, mas ele perde aquelas propriedades típicas de um metal, que são condução elétrica, condução térmica, maleabilidade, ductibilidade brilho e brilho. Aí, para ele ter essas características, ele precisa estar assim. Que é o que a gente chama lá na eletroquímica, né? De forma reduzida e forma oxidada. Quando o metal está na forma oxidada, ele perde todas essas características. Que características? É que aí é o seguinte, viu? Se ele perder um elétron, ele fica completamente inerte. Inerte. Vocês querem ver uma coisa curiosa? Por que que sal não estraga?
Essa pergunta pode parecer idiota, né? Mas por que que sal não estraga? O que que significa estragar do ponto de vista químico? Ele vai sofrer alguma mudança química, vai decompor, vai oxidar, vai sei lá o que diabo vai fazer. Mas estragar tem a ver com processo químico. Um íon sódio, ele é incapaz de sofrer um processo químico, porque ele está tão estável, tão estável, tão estável, que ele vai ficar assim para o resto da vida dele. Tanto é que a única maneira de você obter sódio zero é a eletrólise. Então, quando o elemento está assim, ele está inerte. Ele está inerte. Simplesmente, ele não vai reagir com mais nada. Não vai reagir com mais nada. Por isso que a água do mar tem sempre Na mais lá e vai ter Na mais lá para sempre. Tá? Agora vamos pegar um outro exemplo, quer ver? Para a gente poder fazer uma ligaçãozinha iônica. Por que o íon Cl- é estável? A gente precisa primeiro justificar a estabilidade tanto de elementos que perdem elétrons, como elementos que ganham. Ah, então pera um pouquinho. Deixa eu ver se eu entendi. Um elemento cátion, ele é estável porque ao perder elétrons, ficou parecido com gás nobre. Ok isso? Um elemento que vai ser ânion, ele vai buscar a estabilidade fazendo o processo contrário. Então vamos lá. Primeiro vamos colocar a distribuição do cloro normal. Aqui, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Ó, a primeira coisa que eu olho na distribuição do cloro é observar que a distribuição não termina em S2P6. Então significa que esse cara não é gás nobre. O que que nós sabemos sobre o cloro? O cloro é um elemento que está localizado mais ou menos aonde na tabela periódica? No quadrante superior direito. Aqui, ó. Imagina a tabela na minha frente e ela está mais ou menos aqui, né? Ó. O que que eu sei sobre elementos que estão aqui, ó? Eu sei que são elementos que dificilmente perdem elétrons, têm energia de ionização alta, são átomos que têm afinidade eletrônica alta, né? E se você quiser lembrar ainda um pouquinho, o cloro é um elemento eletronegativo, né? Eu fui ontem no clube. Então, né? Então ele é um elemento diferentemente do sódio, né? O cloro ele vai buscar suas interações atraindo elétrons. O sódio não, o sódio doa elétrons. Elementos como o cloro são receptores de elétrons. Ok? Tá. Então o que que o átomo de cloro vai tentar fazer? Ganhar elétron para ficar parecido com gás nobre. Ganhar elétron para ficar parecido com gás nobre. Bom, se o átomo de cloro receber um elétron, ele fica parecido com gás nobre. Seria isso aqui, ó. Cloro estável. Cloro estável. Ó. Então olha para o cloro sem o elétron, S2P5, esse cloro é instável. E esse cloro aqui é estável. Então, às vezes, né, pessoal, ter carga elétrica é uma vantagem para a partícula. O fato dela ter uma carga elétrica indica que para ela conseguir se estabilizar, ela precisou ou perder ou ganhar elétron, tá? Beleza? Então a ligação iônica ela vai acontecer, vamos imaginar como aconteceria, né? Como aconteceria uma ligação iônica entre um sódio e um cloro. A gente podia imaginar o processo em duas etapas. Primeiro, os átomos se aproximam. Na, Na e o Cl. No momento que os átomos vão se aproximando, as suas eletrosferas encostam uma na outra. E é aí que a, entre aspas, né, que a mágica acontece.
No momento que os dois átomos estão bem próximos, por conta dessa diferença de propriedades, né, ó, um gosta de perder, o outro gosta de ganhar. No momento que os átomos se aproximarem, o elétron literalmente pula de um átomo para o outro. Seria uma coisa mais ou menos assim, ó. Etapa um. Eu vou fazer um desenho, tá, gente? É só um desenho. Etapa um, você tem o Na e o Cl, tá? Só que imagina que esses átomos eles já estejam próximos o suficiente para que as suas eletrosferas começassem a interagir. No momento que esses átomos se aproximam, imagina um eletronzinho pulando de um átomo para o outro, tá? Tanto é que essas reações, pessoal, quando elas são espontâneas, elas vão gerar corrente elétrica, tá? Guarda essa frase porque isso aqui é bem importante lá para o segundo semestre. Quando essa reação é espontânea, tipo, um átomo quer perder e o outro quer ganhar, e você aproxima os dois, isso aqui pode gerar corrente elétrica. Dependendo de como você faz essa reação, né? Na prática ali, na técnica mesmo, você consegue gerar corrente elétrica. Tá? Só que aí o que acontece, gente? O fato do elétron pular de um átomo para o outro faz com que ocorra mudança de cargas. Tipo assim, ó, o Na, que era zero, ficou Na mais um, mais um. E o Cl, que era Cl zero, ficou Cl menos um. E o que mantém os átomos próximos, gente, é justamente o fato de que eles têm cargas de sinais opostos. A ligação iônica, gente, ela junta o positivo com o negativo, literalmente falando. Então, a troca de elétrons gera as cargas. E essas cargas geram atração. Ligação iônica. Nós não temos o costume de representar ligações iônicas por traço. Estão vendo que não tem traço aqui? Tá? Antigamente, quando eu falo antigamente, é tipo antes de eu estudar química mesmo, já faz mais de 40 anos. Antigamente, era obrigatório você escrever na fórmula a carga do cátion e do ânion. Então, você pega os livros de 1910, eles vêm escrito assim, ó, tá? Hoje não, hoje a gente nem escreve mais assim. Hoje a gente simplesmente escreve sem as cargas, tá? E o fato da gente escrever sem as cargas sempre acaba dando confusão. Já vou explicar depois por quê, tá? Um dos primeiros problemas que quem tem dificuldade em química vai enfrentar é olhar para isso aqui e adivinhar as cargas, né? Porque nem sempre a carga do cátion é mais um, às vezes é mais dois, né? Se eu pego, por exemplo, vou pegar um outro caso aqui, ó, cálcio e oxigênio, só para vocês perceberem. O cálcio é 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, tá? E o oxigênio é 1s2, 2s2, 2p4. Vamos descobrir como que é cada um na sua versão mais estável, tá? Bom, o cálcio não é estável. Não é estável. Ele não termina em S2P6. O que que eu sei sobre o cálcio? Ele tem baixa energia de ionização e baixa afinidade eletrônica. Deixa eu só fazer uma pergunta aqui, se todo mundo tem clareza. Por que que é importante eu saber isso? Tem duas coisas, né? Primeira, por que que é importante saber isso? E como eu sei isso? Bom, como eu sei, a primeira resposta, né? Como eu sei, eu tenho que tentar lembrar da posição do cálcio na tabela periódica. O cálcio, ele é um elemento que está nessa região aqui, ó. Família 2A, né? São metais, ó. Metais. Já o oxigênio é o contrário.
Ele está no lado direito da tabela. Ele é um átomo que tem alta energia de ionização e alta afinidade eletrônica. Gente, por que que essas informações. Agora sim, por que que essas informações são importantes? Porque é justamente por elas que você sabe quem vai perder e quem vai ganhar elétron, tá? O cálcio, ele perde elétron por quê? Porque ele tem características de metal. O oxigênio recebe elétron por quê? Porque ele tem características de não metal, tá? Beleza? Agora, quantos elétrons cada um perde, cada um ganha? Aí você tem que comparar com gás nobre. Então, ó, qual seria a versão estável do cálcio? A versão estável do cálcio seria essa daqui, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Isso aqui seria a versão do cálcio mais estável, justamente porque ela está com a camada de valência de um gás nobre. Só que para o cálcio atingir essa configuração, ele tem que ter que carga? 2. Por isso que a gente fala assim, né? Ah, o cálcio perde 2 elétrons para ficar estável, tá? Já o oxigênio, ele tem um comportamento oposto. Ao invés de buscar estabilidade perdendo elétron, doando elétron, ele vai buscar estabilidade recebendo. Olha para a camadinha de valência dele, ó, S2P4. Então fica um S2, 2S2, 2P6. Olha lá. O cálcio perde 2 elétrons. O oxigênio recebe 2 elétrons. Então, na ligação iônica entre os dois, eu tenho 2 elétrons transferidos. 2 elétrons. Na versão antiga, eu escrevi assim, né? Ó, tá? Na versão atual, a gente escreve assim, tá? O que que a gente sabe por experiência própria, né, gente? Primeira coisa, com o tempo, você acaba memorizando essas cargas. Com o tempo. Embora eu vá colocar uma tabela com elas aqui, tá? Se você precisar descobrir qual a carga de um elemento, qual é a dica? Primeiro descobre se ele é metal ou não metal. Porque a descoberta dele ser metal e não metal, ela te ajuda a dizer se o elemento vai perder ou ganhar, tá? Ah, então é por isso que o cálcio perde. O cálcio perde porque ele é metal, a característica dele é doadora, tá? E descobre, compara a camada de valência do elemento com o gás nobre. O que que a gente consegue estabelecer de algumas regras gerais? Regras gerais. Isso ajuda pra caramba, tá? Por exemplo, vamos supor que você está fazendo uma distribuição eletrônica e você não lembra se a substância é metal ou não metal, você não lembra onde está a posição dela na tabela. Uma característica que a gente percebe é que quando você faz a distribuição eletrônica de metais, tipo cálcio, tipo sódio, você vai perceber que metais normalmente têm poucos elétrons na camada de valência. Então vamos lá. Metais, em geral, apresentam um, dois ou três elétrons de valência. Embora tenha alguns metais que tenham quatro, né? Mas é raro. Só essa dica, gente, que pode parecer uma dica bestinha, ela já é super útil para você descobrir se um elemento é metal ou não. Fez a distribuição eletrônica, caiu lá com um elétron, dois ou três na camada de valência, já sabe que é metal. Ok, descobri que o elemento é metal. O que que o metal tende a fazer para se estabilizar? Doar elétrons.
Quantos? O suficiente para que ele fique parecido com um gás nobre. E quanto é suficiente para que ele fique parecido com um gás nobre? A camada de valência dele. Ó, sódio perde a camada de valência, fica feliz. Cálcio perde a camada de valência, fica feliz. A gente pode transformar esse comportamento num comportamento genérico. Que comportamento é esse? Um metal tende a esvaziar a camada de valência para se estabilizar, tá? Em geral, esvaziam a camada de valência iônica. Vocês entendem o quanto isso pode te ajudar na hora de memorizar cargas? Por exemplo, eu quero saber a carga do alumínio. Descobre quantos elétrons ele tem na camada de valência, esvazia ela, você sabe a carga do alumínio. Eu quero saber a carga do cálcio. Descobre quantos elétrons tem na valência, esvazia, você tem a carga do cálcio, tá? Isso funciona para elementos de caráter metálico, os caras que perdem elétrons. Como? Em geral. Sabe por quê? Qual que é o problema? Tem metal que nem obedece o octeto, entendeu? Então, isso aqui vai funcionar para aqueles átomos famosos, geralmente família 1A, 2A e 3A. Os elementos do grupo B têm uma questão um pouco delicada neles. Por exemplo, vamos pegar o caso do ferro, né? Então, vamos fazer aqui, observação. Metais do grupo B. Se você lembrar dos professores de química da tua vida, você pode perceber que quando chega no grupo B, o professor desconversa. Ele vai falando do octeto, aí de repente o grupo B some. Justamente porque o grupo B, é, quase todos os metais ali, ninguém vai obedecer o octeto. Vamos pegar o caso do ferro. Ferro. Primeiro que o ferro já é estranho. Em que sentido? Podem existir dois cátions ferro na natureza, o 2 e o 3. Isso por si só já faz a gente desconfiar que o octeto não está sendo seguido. Porque, peraí, ou o ferro 2 tem octeto, ou o ferro 3 tem octeto. Como que pode ter os dois octetos? Então você já vê que o octeto está furando. Aí, quando você vai fazer a distribuição do ferro, aí vira uma loucura. Por quê, ó? Vamos lá. Um S2, dois S2, dois P6, três S2, três P6, quatro S2, três D6. Pronto. Chegamos onde a gente queria. Vamos imaginar que o ferro vai se ligar ionicamente, ok? Tá, o que que a gente sabe sobre metais? Em geral, apresentam um, dois, três elétrons na valência e, em geral, esvaziam sua camada de valência para fazer a ligação iônica. Então vamos lá. O ferro é metal? É. Cadê a camada de valência dele? 4s2. Tá. Se o ferro é um metal, para se ligar, ele tende a esvaziar a camada de valência. Tá bom. Vamos esvaziar a camada de valência do ferro. Um S2, dois S2, dois P6, três S2, três P6, três D6. Tirei o 4s2. Tirei o 4s2. Só que agora o ferro ficou com que carga, gente? Cara, se eu tirei o 2 elétron daqui, ó. Tá, agora vamos começar a loucura. Primeiro, esse ferro é estável? É. Tanto é que ele existe na natureza.
Tá bom. Agora, aqui que tá o problema. Olha para a camada de valência dele. Tem 8 elétrons? Não, não funciona o octeto. Mas ele é estável mesmo, Danilo? Ele é estável. Tanto é que ele existe na natureza. E aí começa a loucuragem. Por quê? Além deste ferro, você tem um outro que é estável. Aí você fala assim, tá bom, faz a distribuição desse aqui para ver se tem octeto. Não, não. Olha lá, olha que merda. Por isso que tem alguns elementos, gente, que não tem jeito, a gente tem que decorar, tá? Ó, isso aqui é um ferro que tem a distribuição para ferro 3+. Compara dois ferros, ó. Nenhum deles tem 8 elétrons. Então, na perspectiva do octeto, nenhum deles deveria existir. Mas eles existem. Eles existem. Qual é a moral da história? A moral da história é: talvez o octeto não seja a melhor teoria para explicar a estabilidade de todos os átomos. Então, a gente só tem que tomar cuidado, gente, para não enxergar que o octeto é uma verdade absoluta, tá? Ele funciona muito bem para os elementos da família A. Quando eu entro na transição, aí é mesmo decorar. Tem jeito, tá? Oi. Puta, então, o caso da família do carbono, né? Tá, antes de eu falar do carbono, deixa eu só te pedir um favor. Deixa eu falar dos não metais, aí eu consigo juntar os dois. Porque assim, ó, o que que eu fiz até aqui, né? Eu dei algumas dicas para você para você conseguir bater o olho no elemento e saber se ele é metal ou não metal e qual a carga que eventualmente ele vai assumir, tá? Tirando os elementos do grupo B. Agora vamos tentar achar um comportamento meio padrão também para os não metais. Vamos fazer aqui no cantinho, para os não metais. Quer dizer, vocês vão fazer sozinhos agora, vocês vão descobrir sozinho. Quer ver? Gente, quando a gente fala de metal, eu estou falando de elementos que têm poucos elétrons na camada de valência, que têm baixa energia de ionização, baixa afinidade eletrônica, vão perder elétron e vão esvaziar a camada de valência. É isso que acontece com o metal. Agora troca tudo isso para não metal. Troca tudo. Então, ó, primeiro, nos metais em geral apresentam um, 2, 3 elétrons na valência. Para os não metais, vamos escrever assim, ó. Em geral, em geral, apresentam 5, 6 ou 7 elétrons na valência, certo? Só que qual que é a sacada, pessoal? Nos metais, por causa da sua baixa energia de ionização e da sua baixa afinidade eletrônica, eles perdem elétrons. Eles esvaziam a camada de valência. Para os elementos do tipo não metal, a gente está falando de elemento que gosta de puxar elétron. Tem alta afinidade eletrônica e alta energia de ionização. Então, o que que esses caras vão fazer para ficar parecido com gás nobre? Esses caras tendem a completar o octeto. Ah, então se o elemento tem 5 elétrons, ele vai receber 3. Ah, se o elemento tem 6 elétrons, ele vai receber 2. Ah, se o elemento tem 7 elétrons, ele vai receber 1. Ele só vai receber elétron por conta dessas condições, tá? Então, tendem a completar a camada de valência.
Beleza? Agora o que que a gente vai fazer? Ah, o Matheus tinha perguntado uma coisa. Tá aí, mas eu vou falar mesmo assim. Aí, voltou. Aí, eu tava esperando você pra falar. É brincadeira, eu não tava esperando. É que eu tava, na verdade, eu tava terminando de falar um negócio sobre o. E aí eu ia falar sobre o carbono, tá? Que é a tua pergunta. Então, eu vou falar rapidão, porque você estava lá fora, você não pegou essa parte. A gente está falando dos não metais, que tem 5, 6, 7 elétrons na camada de valência. Então, você já viu que o carbono, teoricamente, a família do carbono, ela não entra nem aqui e nem lá. O que não quer dizer que o carbono não seja nenhuma coisa nem outra. Aí a questão é a seguinte: se você pegar os elementos da família 4A, né, o carbono, silício, germânio, estanho e chumbo. O comportamento de doar ou receber aqui vai estar muito atrelado ao tamanho do átomo. Por exemplo, o carbono ele tem 4 elétrons, mas ele não é metal. O carbono não doa elétron. Então ele tem comportamento de ametal. O silício tem um comportamento também de ametal. Agora, o germânio, o estanho e o chumbo já têm comportamento de metal. Tanto é que o chumbo, por exemplo, e o estanho, eles podem formar cátions mais 4. Então, aqui qual é o problema? Por que, que tem átomo de 4 elétrons na valência? Que tem comportamento doador. E por que, que tem átomo que tem comportamento receptor? Por causa do tamanho. Quando o átomo é muito pequeno, mesmo ele tendo 4 elétrons, ele tende a segurar esses elétrons ali. Agora, se você pega lá, por exemplo, o germânio, o estanho e o chumbo, eles já estão lá para baixo da tabela. Então já são átomos que têm muitas camadas. Então, se o átomo é muito grande, ele já vai tendendo muito mais a perder o elétron do que a receber. Então, esses caras, por exemplo, aqui vão fazer ligação iônica. O chumbo, inclusive, é metal, usado para fazer ligação iônica. O estanho também. O germânio até faz um pouquinho. O silício já não faz. Já não faz. A ligação do silício com oxigênio, assim, ó. Isso aqui é o silicone. É um polímero feito de silício e oxigênio, só que a ligação é do tipo covalente. Então, o silício ele tem um certo caráter metálico, mas ele já não consegue fazer ligação iônica, tá? Isso tem a ver com o tamanho dele. Ou seja, eu podia ter resumido tudo isso falando assim, ó, até 3 perde, de 5 para cima ganha. Pronto. Outra coisa que eu queria comentar, gente, sobre a formulação dos compostos. Formulação dos compostos iônicos. Oi. O polônio. Não sei onde está o polônio. Deixa eu ver. Ele é semi? Deixa eu ver. Ah, é os 7 porquinhos, né? Ele já entra no semimetal. Ele já entra no semimetal junto com, você vê, o germânio é semimetal, o arsênio, o telúrio. O que que é um semimetal, né? Ele é um elemento que apresenta características metálicas. Então, por exemplo, ele pode perder elétron, ele pode sofrer uma oxidação, ele pode sofrer um composto, ele pode se formar um composto iônico. Mas ele não é um metal que tem características muito pronunciadas. Por exemplo, ele pode ser provavelmente ele não é um bom condutor de eletricidade. Ele não deve ter um brilho tão característico quanto um metal mais metal mesmo. Então, quando o elemento tem algumas características de metal e outras não, eles acabam entrando nesse balaio de semimetal aí.
tá? Você vê que o da família do carbono, o silício, ele já é considerado um semimetal também, tá vendo? Tá? O germânio também, aí o estanho e o chumbo, e tem esse outro aqui, que é artificial, né? Esses já são metais, tá? Ó, gente, um cuidado que a gente precisa ter na hora de escrever as fórmulas dos compostos iônicos é entender que para um composto iônico se formar, tem que haver troca de elétrons, ok? Isso significa que, se no processo de formação do composto, o cátion perde 3 elétrons, o ânion vai ter que receber 3 elétrons, ok? Uma forma de a gente escrever isso, vamos dizer assim, resumidamente, é escrever isso que eu coloquei aqui, ó. A somatória das cargas dos íons deve valer zero. A somatória das cargas dos íons deve valer zero. Tá, o que que isso quer dizer? Vamos imaginar que você está lendo uma questão lá de química e aparece isso aqui, ó. O cara está lá escrevendo um texto qualquer lá e ele fala: olha, isso é nananana, do cloreto de cálcio, e escreve isso aqui. Do ponto de vista químico, essa estrutura não existe. CaCl. Por que que ela não existe? Então vou escrever aqui, ó. Isso aqui não existe. Não existe. Uma maneira muito simples de você justificar que não existe, que na verdade você não está explicando nada, você só está usando uma regra, é que a soma aqui não dá zero. Ah, professor, mas como que você sabe que a soma não dá zero? É simples. A gente acabou de discutir aqui que o cálcio, para se estabilizar, ele perde 2 elétrons. E que o cloro, para se estabilizar, ele recebe um elétron. Então, para pensar, pessoal, por que que quimicamente é inconsistente você imaginar um cálcio ligado com um cloro? Porque se eu imaginasse uma ligação de um cálcio para um cloro, estaria faltando um elétron aqui, não estaria? Imagina o cálcio para se ligar com o cloro, né? Ele vai perder 2 elétrons. Se o cálcio vai perder 2 elétrons, significa que para ele se ligar com o cloro, ele vai precisar necessariamente se unir a 2 cloros. Porque dessa forma, cada cloro recebe um elétron. Então seria 2 cloros para um cálcio. A hora que eu junto 2 cloros para um cálcio, aí eu atendo o princípio da conservação da carga. A gente chama isso aqui de princípio da conservação da carga, né? Então a fórmula é CaCl2. Isso aqui existe. Aquilo que você aprendia na escola como regra do escorregador, lembra? Tá, beleza. Ou seja, pessoal, aqui uma informação, uma dica muito importante. Quanto mais decorado você tiver as cargas na sua cabeça, mais fácil você olha para isso aqui, tá? Quer ver? Vamos pegar um outro exemplo. Tá bom. Existe uma substância chamada fluoreto de alumínio. Existe. Mas o fluoreto de alumínio não é essa fórmula, ó. Isso aqui não, quimicamente isso não existe, tá? Tá, vamos entender por que que não existe uma ligação do alumínio com o flúor um para um. O alumínio, gente, o alumínio, ele é
da família 3A. Então esse aqui é o alumínio estável, ó. Só uma coisa aqui importante, tá? Como é que eu chego nisso aqui sem ser rápido? Eu teria que pegar o alumínio, fazer a distribuição eletrônica, ver se ele é metal ou não metal. No caso, ele é metal. E aí esvazio a camada de valência. Eu faço, na verdade, pessoal, mentalmente, o que eu fiz aqui, ó. Agora, é claro que com o tempo você vai memorizando essas cargas, tá? E eu repito, no final da aula eu vou passar uma tabela com cargas, tá? Para você não ficar toda hora tendo que fazer distribuição eletrônica, não tem sentido, tá? Então, o alumínio estável é o alumínio que perde 3 elétrons, tá? O flúor estável, gente, é o flúor menos um, tá? Lembrar que isso é uma característica de elementos de mesma família. Que característica eu estou falando? Qual é a característica de que elementos de mesma família têm? Eles normalmente vão ter o mesmo fator de estabilidade, né? Então, por exemplo, se o cloro recebe um elétron e fica estável, o flúor vai receber um elétron e vai ficar estável, o bromo vai receber um elétron, vai ficar estável, os elementos da mesma família, tá? Então veja, para que você tenha o número de elétrons que sai do alumínio sendo recebido pelo número de elétrons que chega no flúor, eu vou precisar de 3 flúors. 3 flúors, tá? Beleza? Então, como é que eu escrevo a fórmula do composto? Eu escrevo Al, primeiro sempre o cátion, né? Vocês já perceberam isso, ó. Primeiro o cátion, tá? E depois o ânion. Ó, isso aqui é estável, tá? Sabe o que mais é chato nessa história, gente? Não é nem fazer isso aqui. Até porque se você tem as cargas, você faz tranquilo. O problema é que na hora de dar nome, depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso, olha só que merda. Isso aqui tem um cálcio ligado com 2 cloros, certo? Nome: cloreto de cálcio. Perceberam qual é o problema? Qual é o problema? O problema é que ele nunca vai dizer para você quantos ânions tem, nem quantos cátions. Ah, professor, mas então, por exemplo, se ele der o nome, como é que eu vou saber a fórmula? Você vai ter que lembrar da carga. Essa é a parte chata. Aqui é a mesma coisa, ó. Podia falar, né? Trifluoreto de alumínio. Mas não, para que falar, né? Para quê? Para que esclarecer, né? Fica só fluoreto. Fala. Mas aí o quê? Hã? É 3, mas eu não escrevo. Então, quer dizer, a única maneira de você saber que é 3 é lembrar das cargas. Ah, peraí, o fluoreto. Eu lembro que o flúor tem carga menos um. Tá bom. O alumínio eu lembro que tem carga 3. Então, na hora que você lê isso aqui, imediatamente você faz o jogo de conta na tua cabeça, tá? Beleza? É, isso, obviamente, vai ficar fácil, gente, quando a gente tiver a tabela em mãos. Tabelitia em mãos. Vamos colocar aqui uma tabelinha para nós, vai. De íons. Eu costumo colocar essa tabela, pessoal, 3 vezes durante o ano, tá? Essa daqui vai ser a primeira vez. Depois a gente vai falar dela de novo na aula de ácidos e bases. E depois nós vamos falar dela de novo na parte de reações de dupla troca, tá? Ela é uma tabela bem importante, porque a ideia é que você saia daqui com esses íons decorados até o final do ano,
tá? No caso, vamos começar com cátion. Eu vou dividir a tabela por carga, tá? Lembrar que todo cátion, pessoal, ele tem um nome, beleza? Então vamos lá. A gente tem um grupo de cátions bem famoso, que são os cátions que têm carga mais um. O que que um cátion que tem carga mais um tem de especial? Ele é um elemento que perdeu um elétron para ficar estável, certo? É um elemento que perdeu um elétron para ficar estável. A gente pode citar aqui de destaques o lítio, o sódio, o potássio. Esses três são muito famosos porque eles estão na família 1A, tá? A gente poderia colocar aqui todos os elementos da família 1A, mas eu não vou perder tempo. Estou colocando aqueles que vão cair, tá? Ah, césio, rubídio, não vai cair, gente. Relaxa. Agora, se cair também, você sabe, a família 1A, carga mais um. Aí eu vou colocar aqui um elemento que não está na família 1A, mas tem carga mais um, que é a prata. A prata é um dos probleminhas do grupo B, junto com o ferro, tá? A prata ela só forma cátion de carga mais um, e esse cátion mais um nem obedece o octeto, tá? Só para você ver como é uma coisa estranha. E aí eu vou colocar um cátion aqui que é o mais famoso deles. Por que que esse cátion ele é famoso? Ele é o único cátion que não é metal. Todos os outros cátions aqui são metais, tá? Que é esse cátion maluco aqui, ó. Professor, que cátion é esse? Esse cátion ele é especial por dois motivos. Primeiro, porque ele não tem metal na fórmula. E segundo, ele é um cátion formado por quatro átomos. Ele é um cátion poliatômico. Ah, cinco, eu falei errado. Cinco átomos. Ele tem quatro hidrogênios e um N. Esse cátion, ele é chamado de amônio, gente. Amônio. Super famosão, tá? Professor, mas pera um pouquinho, não estou entendendo. Como assim? Um amônio perdeu um elétron? É. Essa estrutura inteira é capaz de doar um elétron. Essa estrutura inteira é capaz de doar um elétron. Quando essa estrutura inteira doa um elétron, ela se torna um cátion, tá? Que é o amônio. Não confundir com amônia. Aí a gente vai para a família, família não, para carga 2+. Carga 2+, eu tenho o magnésio, que é famoso, o cálcio, o bário, o estrôncio, tudo família 2A, né, ó. Bela Magrela casou com o senhor Barão. Tá vendo, ó? Eu só não vou colocar o berílio, nem o rádio, porque não é importante, tá? Mas o resto é tudo 2A aqui. Os mais famosos, gente, são esses dois aqui, tá? Disparado. Se você memorizar esses dois aqui, já tá bom demais. E aí tem o zinco, o intruso. Eu estou dizendo intruso por quê? Porque ele é o único cátion que não é da família 2A. Ele está no meio dos transição, mas tem carga 2, tá? Fala, Gabi. Amônia é isso aqui, ó. Amônia é o que o peixe excreta. Os peixes excretam amônia. A amônia, quando ela reage com o íon H+, ou seja, quando você coloca ela em meio ácido, ela vira amônio. Amônio. Então são duas coisas um pouquinho diferentes, tá? A amônia é uma molécula e o amônio é o íon da amônia quando ele recebe um H+. Eu guardava assim, a amônia é a menininha, a molécula. O amônio é o cátion, o menininho, o ânion, o íon, desculpa, tá? Só para não confundir um com o outro. O que mais? Carga 3, gente, graças a Deus só tem o alumínio, tá?
E aí, ó, olha o que está acontecendo nesse momento, pessoal. Por exemplo, vamos pegar um íon qualquer aqui, o flúor. Flúor. Vocês estão começando a perceber que eu poderia, por exemplo, pegar esse íon aqui, ó, e combinar com todos os cátions? Então a gente começa a construir na nossa cabeça uma lista de possíveis fórmulas. Fluoreto de lítio, fluoreto de sódio, fluoreto de potássio. Eu estou usando fluoreto, tá? Mas podia ser qualquer outro íon. Fluoreto de amônio, fluoreto de magnésio, fluoreto de cálcio, fluoreto de bário, fluoreto de estrôncio, fluoreto de zinco, fluoreto e assim vai, tá? Com carga dupla, eu vou citar aqui o ferro 2 ou o 3. Vou citar também o cobre, tudo elemento de transição aqui, tá? Tudo elemento de transição. O chumbo, opa, ó, e o ouro. São os que aparecem mais, tá? O ouro nem aparece tanto, tá? Aí, o que que vai acontecer nesse caso? Por exemplo, o cara fala assim: ah, monta para mim a fórmula do cloreto de ferro. Você vai ter dois possíveis. Você vai ter o cloreto de ferro 2 e o cloreto de ferro 3. Ah, monta para mim a fórmula do sulfato de cobre. Você vai ter dois tipos, tá? Para o 1 e para o 2. Tá? Tá. Não sei. Não dá para explicar. É a mesma coisa do cobre. Por que que o cobre tem um e o 2 e não tem o 3? Porque, tipo, tem uma coisa estranha nessa história. O caso do chumbo é um pouco diferente. Mas se você pegar os outros, o ferro, o cobre, o ouro, todos eles terminam em S2D tananã. Tudo termina em S2. Todos. Camada de valência do ferro é S2, camada de valência do cobre é S2. E aqui também. Então, todos deveriam ter o mais 2, pelo menos. Não sei. Não sei. Isso sugere, na verdade, que cada elemento vai ter uma estabilização um pouquinho diferente. Qual é? Não dá pra gente tirar uma regra, tá? Ó, isso aqui de cátion já tá bom, tá? Se você souber isso aqui de cátions, você não vai passar apuros. Agora eu vou colocar a tabela de ânions. Ânions. Ânions, gente. Ânions a coisa é um pouquinho mais delicada, por quê? Existem ânions monoatômicos e existem ânions poliatômicos. Que nem aqui. Só que aqui só tem um coitadinho de um poliatômico, tá vendo? O resto é tudo monoatômico. Então é mais fácil, ou pelo menos eu acho, mais fácil memorizar. No caso dos ânions, tem uma porrada de poliatômicos. Tá? Então vou começar colocando aqui uma relação de alguns. Primeiro vamos colocar os mais simplesinhos com carga menos um, ó. O flúor, o cloro, o bromo e o iodo. Tudo da folha 7A. Agora tem um íon muito famoso. Vocês vão reconhecer esse aqui, ó. Que íon é esse? Hidróxido. Onde eu encontro esse íon, gente? Base. Só que você percebe que esse íon ele já não é mais monoatômico. Ele é uma estrutura OH, tudo junto, com carga menos um, tá? Oi. Então, cara, não. Não porque o H+, ele não faz ligação iônica, né? Quando você tem H+ num ácido, por exemplo, ele na verdade não é mais, né? Ele só é um polo positivo, tipo que a ligação é covalente, tá? Então a gente não coloca aqui porque a única, isso é uma coisa curiosa, tá? A única maneira do hidrogênio fazer iônica é quando ele recebe elétron.
Porque pensa, o hidrogênio ele só tem um elétron. Como que ele vai perder esse elétron na hora de fazer ligação iônica? Não pode. Então, o H+, ele não existe na prática, né? Ele só vai existir quando você colocar o composto na água, aí tem todo aquele paranauê lá. Agora, esse íon aqui existe, ó, tá? A gente pode até colocar ele aqui, viu, ó, já que você falou. Esse íon ele é meio raro de aparecer na natureza, tá? Na natureza ele nem aparece, isso aqui é mais sintético. É quando o hidrogênio é um ânion, ele chama hidreto. É, faz lógica, né, ó? Fluoreto, cloreto, brometo, iodeto, hidreto, tá? Quer ver um outro íon famoso? Não sei se vocês vão lembrar desse aqui. Com carga -1 ainda, tá? Cianeto. Deixa eu fazer um parênteses, tá? Vai ter uma aula só pra gente aprender a dar nome. Então, tipo, se você não sabe isso, relaxa. Não precisa ficar preocupado. Meu Deus, ele tá falando um monte de nome. Calma. Vai ter aula pra isso. Eu só tô falando os nomes pra caso você lembrar, você já fala, puta, tô lembrando disso aqui. Quer ver um outro famoso? Eu uso pra fertilizante isso. Nitrato. Nitrato é usado na indústria de fertilizante junto com amônio, né? Na verdade, o nitrato de amônio é um puta fertilizante, tá? Quer ver um outro? Ah, esse aqui é bom porque aparece em biologia. Esse aqui aparece no tratamento da água, na fase de desinfecção da água. Não? Hipoclorito. Hipoclorito é o nome. Quando se fala, no tratamento de água vai cloro. Não é cloro que vai no tratamento de água, gente. O que vai no tratamento de água é um íon que contém o cloro. Esse íon ele é famoso por quê, pessoal? Porque ele é bactericida. Como que ele atua na bactéria? Ele oxida a membrana celular da bactéria. Ele é bacteriostático. Ele mata a bactéria porque ele oxida a membrana. A hora que ele oxida a bactéria não consegue mais fazer troca. Ela morre, tá? E anota aí, hipoclorito de sódio. Esse é o sal que a gente compra para colocar na água e matar as bactérias, matar vírus, matar bactéria, tá? Em regiões onde a água não é tratada, o próprio Ministério da Saúde distribui, agora eu não sei como é que tá essas distribuições, mas eles distribuíam para os moradores das regiões mais pobres frasquinhos com hipoclorito de sódio. Então o cara pegava uma água ali de uma região duvidosa, fervia, depois colocava um pouquinho de hipoclorito de sódio ali, e aí a água estava esterilizada. Então vale a pena guardar esse íon. Deixa eu ver aqui mais. Carga -1. Carga -1 tá bom, chega. Agora com carga -2. Com carga -2, o íon mais famoso é esse aqui, ó. O2-. O2-. Esse íon a gente encontra nos óxidos. Vocês entendem o que é um O2-, pessoal? É o íon que tinha no cálcio ali, né? Eu já paguei. Aí eu tenho o primo dele. Esse aqui tem cheiro de ovo podre, tá? Esse aqui, ó. É o sulfeto. Sulfeto. Aí eu tenho. Esse aqui é o mais famoso. Sulfato, tá? Puta, esse aqui é famoso na indústria de alimentos, ó, para gaseificar bebidas, né? Carbonato, tá? Eu vou colocar só esses quatro aí, tá? O íon óxido, o íon sulfeto, o íon carbonato, o íon sulfato. Com carga -3, pessoal, eu vou colocar esse aqui, ó, o PO4, PO4, que é o fosfato, tá? Esse é usado em conservante de alimentos, na forma de ácido fosfórico, tá? Que é o que a gente chama de acidulante. Então, se você pegar, por exemplo, um refrigerante, sobretudo do tipo cola, em alguns alimentos onde está escrito acidulante, é uma substância colocada para deixar o alimento bem ácido, para as bactérias não conseguirem se proliferar, tá? Você deixa o alimento tão ácido que o bicho não consegue se reproduzir ali, tá? Beleza? Aí, qual que é a brincadeira, né? Assim, não brincadeira no sentido literal, mas a ideia é pegar um ânion,
juntar com cátion e formar um composto iônico, tá? E depois a gente vai dar uns nomes para eles. Vamos fazer uns exercícios? Esperar vocês copiarem aí e a gente já pode começar. Não, graças a Deus não, tá? Nos ânions, tá, pessoal? Não tem ânion com carga dupla. O problema da carga dupla é só eventualmente no cátion, tá? Ô, gente, os exercícios, eles estão na página 35, eu acho. 33. Não, na verdade é na 33 mesmo. Na página 33. Eu estou desenhando aqui, a gente já faz, tá? Pronto. Ó, esse aqui é o desenho, é o mesmo desenho do gráfico que a gente fez na aula, e ele vai fazer algumas perguntinhas a respeito do gráfico. Ele fala assim, ó, no gráfico abaixo, se observa a energia potencial interatômica, que significa entre os átomos, né? Em função da distância para dois átomos de hidrogênio. Então imagina o seguinte, ó, você tem um átomo de hidrogênio separado de um outro átomo de hidrogênio por uma certa distância, chamar de distância D aqui, ó. Aqui, ó. E o que que o gráfico mostra? Que dependendo da distância, que está no eixo X, os átomos vão apresentar uma energia potencial, que pode ser bem pequenininha, pode ser um valor próximo de zero, eventualmente pode ser um valor bem grande. Vamos olhar antes do gráfico de novo, gente, para a gente lembrar o que a gente discutiu na semana passada. O que que a gente discutiu? Olhando para o gráfico, a gente consegue perceber algumas coisas. Primeira, quando a distância entre os átomos é um valor muito grande, peraí que a câmera está meio bigolhada. Aí, voltou. Aí, ó. Quando a distância entre os átomos é um valor muito grande, o que que a gente percebe? Que a energia desses átomos é um valor negativo, mas próximo do zero, tá vendo? À medida que a distância dos átomos vai diminuindo, ou seja, que eles vão se aproximando, a energia vai caindo, 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 até um valor mínimo.
Se eu tentar fazer com que a distância entre os átomos diminua demais, a energia volta a subir. Então, os átomos, é como se os átomos não tolerassem ficar muito próximos, tá bom? Aí ele vai fazer três perguntas em cima dessa situação. Item A. Em qual dos pontos podemos chamar de comprimento de ligação? Né? Ele numerou aqui algumas situações, todas elas em função da distância. O comprimento de ligação está aqui, ó, gente. É o ponto número 3. Ou C, sei lá como é que ele colocou aqui. 3. Esse aqui é o comprimento da ligação. Como assim, professor? Eu não entendi. Vamos lá que eu explico. O que que esse ponto está mostrando? Que existe uma distância, certo? Distância, na qual a energia dos átomos é a menor possível. Então, ó, eu vou fazer uma anotaçãozinha aqui, ó. Distância na qual a energia é mínima, tá bom? Essa distância é a que a gente chama de comprimento de ligação. É a distância na qual a energia dos átomos é a menor possível. Então, vou colocar aqui na A, né? Qual dos pontos? É o ponto 3, pois corresponde à condição de maior estabilidade. O ponto 3, pois corresponde à condição de maior estabilidade. Estabilidade. Aí, pronto. Já justificado, tá? Fato de ter maior estabilidade e ligação química. B. Nesse ponto, há predomínio de forças de atração ou de repulsão? Gente, se houver predomínio de atração, os átomos vão grudar um no outro. Pá! Na ligação isso não acontece. Na ligação, por mais que os átomos estejam próximos, eles não estão grudados. Tanto é que ele chama isso aqui, ó, de comprimento de ligação. Agora, se as forças de repulsão forem maiores, aí o sistema se fragmenta. Então significa, pessoal, que para que o átomo atinja essa condição aqui, ó, as forças de repulsão e atração, elas têm que se equilibrar. O mesmo tanto de força que os átomos fazem para se puxar um na direção do outro, vai ser a força que eles vão fazer para se afastar. Tanto é que, não sei se vocês lembram que na aula passada eu falei, olha, o átomo ele fica meio que vibrando na ligação. É como se a ligação ela fosse uma mola que mantivesse os átomos fazendo isso. Ó. Ele tenta afastar, aí volta. Aí se volta demais, repele de novo. Ele fica fazendo esse movimentozinho aqui. Tá? Isso por quê? Porque, de maneira geral, há um equilíbrio dessas forças. Vamos escrever aqui, ó. Há equilíbrio das forças durante a ligação. Durante a ligação. Nem atrai demais, nem repele demais. C. Faça um desenho do gráfico. Faça um desenho do gráfico e represente, nesse desenho, qual é o valor da energia da ligação da molécula. Valor da energia de ligação. Se vocês quiserem fazer no próprio gráfico, gente, fiquem à vontade, tá? Eu vou fazer um separadinho aqui, porque eu acho que fica mais fácil de entender.
Ô, gente, eu vou fazer esse raciocínio de novo, porque isso aqui não é tão simples. O que significa energia de ligação de uma molécula? Vamos pensar sobre isso. De maneira geral, a gente tem o gráfico que mostra isso aqui, ó, certo? Isso aqui é o gráfico lá da energia em função da distância. Agora, para pensar comigo, gente. As moléculas, os átomos se unem para fazer com que a energia seja a menor possível. Tá bom, mas vamos supor agora que eu queira desfazer a molécula. Os átomos se aproximaram, os hidrogênios se ligaram um no outro, a energia está bonitinha ali, bem baixinha, e eu gostaria de separar os hidrogênios. Para eu separar os hidrogênios, eu tenho que fazer a energia deles subir. Subir para quanto? Para quase zero. Na verdade, o que eu quero fazer é afastar os hidrogênios. Eu vou afastando, 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 afastando. E eu vou chegar numa situação em que eu vou afastar os hidrogênios tanto um do outro que a ligação vai se desfazer. Tudo bem? Ele quer saber quanto de energia eu gasto para fazer isso. Na verdade, ele não é que ele quer saber o quanto de energia. Ele quer que eu mostre no gráfico quanto é essa energia necessária. Bom, gente, vamos pensar. Aqui os átomos estão ligados, ok? Quando eu conseguir efetivamente separar os átomos, afastando eles o mais longe possível, a energia dos átomos vai passar a valer quanto? Zero. Então, zero é a energia dos átomos quando eles estão separados. Aqui nesse valor é a energia dos átomos quando eles estão juntos. Então, se eu quero desjuntar os átomos, eu tenho que fazer a energia subir até aqui, ó. Até aqui em cima, ó. Tá vendo essa parte grandona de energia? Isso aqui é a energia que você tem que fornecer para a molécula para separar os átomos. Eu vou chamar isso aqui de EL. EL. Eu vou escrever aqui embaixo, ó, EL. Oi. Então, mas cuidado. Para ligar e desligar é diferente. Né? Porque, por exemplo, se eu quero separar, a molécula tem que absorver essa energia. Quando a molécula se forma, essa energia é liberada. É a mesma. É essa quantidade aqui de energia é o que a gente vai chamar lá na termoquímica de entalpia de ligação. É a energia necessária ou para você quebrar. A gente usa o termo necessário justamente por quê? Porque é você que tem que dar essa energia para a molécula. Então você pode dar essa energia na forma de calor, na forma de eletricidade, enfim. Agora, quando a molécula se forma, quando dois átomos se juntarem, essa energia toda ela é liberada. Liberada. Fala. Não, então, essa energia, ela não é o comprimento da ligação. O comprimento da ligação seria a distância. A energia em si é isso aqui. O que que a gente sabe, aí já indo um pouquinho mais à frente, porque a sua pergunta merece isso. Algumas moléculas onde o comprimento da ligação é pequeno, em geral a energia de ligação é grande. Eu vou pegar um exemplo bem simples. Se você pegar a nossa atmosfera, N2O2, por que que tem muito mais nitrogênio do que oxigênio? Uma das explicações, é claro que tem uma série de questões que interferem nisso, mas uma das explicações é que é muito mais difícil você quebrar uma ligação NN do que uma ligação OO. E isso tem a ver com o comprimento da ligação, dentre outras coisas. No nitrogênio, a ligação é tripla. Isso faz com que os átomos fiquem mais próximos um do outro.
Então, o comprimento da ligação NN, por exemplo, ele é um pouquinho menor do que o comprimento OO. Então, quando os átomos estão mais próximos, em geral, não é uma regra, mas em geral, a energia fica mais difícil de você. A energia de ligação fica mais maior. Fica mais maior, não, fica maior, desculpa. Tá? Ó, eu vou só escrever aqui o termo, tá? Energia de ligação. Energia necessária para promover, para promover a quebra de energia. Não, a quebra da ligação. Tá bom? Energia necessária para promover a quebra da ligação. Aí eu vou colocar um parênteses aqui, porque a gente vai precisar disso também lá na frente. Essa energia, eu vou falar o que a Sara estava falando para mim. Essa energia, ela é liberada quando a ligação é feita. Então, ó, esta energia é liberada quando a ligação é estabelecida. Oh, meu Deus. Quando a ligação é estabelecida. Oi, muito juntos. Muito juntos, juntos até demais. Entendeu? Porque se você passar daqui, ó, se eu for para cá, se eu for para mais próximo ou mais próximo, olha o que acontece com a energia. Acho que aqui é o 4 e aqui é o 5, se não me engano, né? Então, o que que esses pontos estão mostrando? Que se você tentar pegar da distância ideal e tentar forçadamente aproximar os átomos mais, a energia salta, entendeu? Esses dois poços aqui, sei lá como é que fala isso, eles mostram justamente essa coisa do átomo. Não querer nem ficar muito longe, nem muito perto, tá? Beleza? Oi. É, porque eu estou usando como referencial infinito, né? Porque qual que é o problema aqui, Pedro? Essa energia que a gente está medindo, ela chama potencial, né? E energia potencial sempre tem um problema. Por quê? A energia potencial, ela é sempre calculada em relação a algum referencial. Por exemplo, se eu pedir para você calcular agora a sua energia potencial gravitacional, você vai fazer mgh, não vai? E o h que você vai usar é a altura que você está em relação a quem? Ao solo. Então, quando eu vou calcular a energia potencial gravitacional, onde é o meu zero? Geralmente é o chão. Aí, se o cara está acima do chão, energia potencial positiva. Se o cara está no subsolo, energia potencial negativa. Isso pode acontecer. Ah, beleza. Quando eu vou calcular a energia potencial de átomos, nós estamos falando de energia potencial elétrica. E nessa energia potencial, o que que é o zero? É o infinito. Então, muitos alunos olham para isso, e eu não sei se a tua pergunta está nessa linha. Eu falei, mas Danilo, como que pode uma energia ser negativa? Ela é negativa por uma única razão. Porque convencionou-se usar o zero num valor acima dela. Agora, o que importa para mim não é se a energia é positiva ou negativa, isso não tem sentido nenhum. O que importa é o seguinte: para eu separar o átomo, eu tenho que dar essa energia. Ó, dei, o átomo separa. Quando os átomos se unem, essa energia é liberada. Entendeu? Eu não sei se era essa a dúvida especificamente. Tá? Isso acontece também com entalpia, né? Você não sei se você lembra, tem umas entalpias negativas. Você fala, caralho, como é que pode a energia de uma molécula ser negativa? Na verdade, não é que a energia é negativa. É que na hora de medir, os caras usaram um zero como referência.
que no caso era a substância simples, lembra? Né? É, tá. Agora, a última pergunta. Não, eu vou fazer um desenho melhor. Vou inventar uma questão do Enem aqui, tá? Ó, tudo bem? Imaginem que essas duas curvas representam duas ligações genéricas, tá? A curva preta, ela representa a ligação entre A e B. A curva azul representa a ligação CD. Tudo bem? Beleza. Supondo que essas ligações possam ser quebradas com luz. Luz. Suponha que eu jogando luz, eu quebro as ligações, ok? Um desses caras é quebrado quando você joga luz vermelha. Joguei luz vermelha, quebrei uma ligação. O outro com luz azul. Qual dessas moléculas quebra com ligação, a ligação com luz vermelha? Qual delas quebra a ligação com luz azul? Bem filho da puta essa questão, bem maldita do Enem. Vou tentar mudar a pergunta para ver se facilita. Qual dessas moléculas necessita de uma frequência menor para quebrar a ligação? Essa aqui, ó. Essa ligação é mais fraca. É isso que eu quero que vocês enxerguem aqui. Por que que eu enxergo essa ligação mais fraca do que essa? Por causa do buraco. Gente, o buraco menor indica que essa ligação precisa de menos energia para ser estourada. Se ela precisa de menos energia para ser estourada, ela é uma ligação mais fraca. Quando esse buraco é muito grande, esse fosso aqui é muito baixo, significa que a molécula está muito estável, ela está com energia muito baixa aqui. Para você quebrar a ligação, você vai ter que dar mais energia. Então, olha que questão louca, que você relaciona tudo com tudo, né? Você primeiro tem que saber se a ligação é mais forte ou mais fraca, tá? Aí você tem que saber qual das energias, qual das luzes carrega mais energia. É a azul, porque tem frequência maior. Então, se uma das moléculas quebra com luz azul, com certeza é essa daqui. E essa daqui poderia quebrar com a luz vermelha. Ô, gente, você quer ver um exemplo de uma situação super famosa onde isso ocorre? Imagina que a molécula seja ozônio e a luz seja ultravioleta. É isso que acontece. Por que que a camada de ozônio protege contra raio ultravioleta? A molécula de ozônio, ela é uma moléculazinha relativamente instável, tá? Ela não é tão estável. E ela se forma lá nas altitudes bem elevadas, tipo 50 quilômetros de altura. Ali tem bastante ozônio. A radiação ultravioleta está vindo junto com as outras, não tá vindo só a ultravioleta. Só que a frequência da radiação ultravioleta tem uma energia suficiente para quebrar o ozônio. Então, tipo, a energia de ligação do ozônio é exatamente, não exatamente, mas é um valor muito próximo da energia da ultravioleta. Então, na hora que a radiação ultravioleta bate na molécula, o que que a molécula faz? Quebra. Só que este processo absorveu a radiação.
Bate radiação, a molécula quebra. Bate radiação, a molécula quebra. Bate radiação, a molécula quebra. Então, para cada radiação que vem na Terra e não entra, uma molécula de ozônio quebrou. Entenderam? Como esse processo é regenerativo, né, como o ozônio ele é produzido concomitantemente ao seu consumo, ao mesmo tempo que tem molécula de ozônio sendo quebrada, você tem as moléculas sendo produzidas. Então, quando se fala que o ozônio é um escudo, do ponto de vista químico, é isso que ele está fazendo. Ele está absorvendo a radiação para se quebrar. Outra coisa que faz isso com radiação ultravioleta, protetor solar. Quando a gente coloca o protetor solar na pele, você tem uma substância ali que é super sensível à radiação ultravioleta. Então, na hora que a radiação ultravioleta bate, a molécula quebra. Por isso que de tempos em tempos você tem que passar o protetor solar novamente, porque ele vai sendo consumido, literalmente consumido, por conta da radiação ultravioleta. Tá bom? Beleza? Tá aí a questão um já foi, né? Questão 2. Só uma curiosidade sobre o fator de proteção solar, né? O que que é o fator de proteção solar? Ele é o número de vezes que você pode ficar a mais exposto ao sol do que comparado como se você não tivesse o protetor. Por exemplo, fator de proteção solar 30. Significa que você pode ficar 30 minutos no sol, que você vai receber a mesma quantidade de ultravioleta que você receberia se você tivesse um minuto ali. Isso é o fator de proteção 30, tá? Aí os outros a mesma coisa, né? O que não quer dizer que você tem que ficar lá fritando, né? Sol. Cadê o meu? 2. Vamos brincar de mãe de Ná. Acho que mãe de Ná não é do tempo de vocês, né? Agora é a Márcia Sensitiva, né? Toda geração tem uma dessas. Eu já vi o Walter Mercado e a mãe de Ná. Depois procura na internet, Walter Mercado. Vocês vão rachar o bico. Eu tô falando pra gente brincar de mãe de Ná porque a pergunta é a seguinte: preveja o comportamento do elemento enxofre diante de uma ligação iônica. Tipo, você chega pro enxofre e fala assim: enxofre, que você faria se te chamassem para fazer uma ligação iônica? O que que você faria se te chamassem para fazer uma ligação iônica? O que que o enxofre responderia? Eu receberia elétron. Eu receberia elétron por dois motivos. Primeiro, porque eu tenho um caráter ametálico. A minha posição na tabela periódica me mostra que eu sou um ametal. Outra coisa que eu também percebo na minha distribuição eletrônica é que a minha camada de valência está bem cheia, ó. Está com 6 elétrons. E qual é o comportamento de um metal diante de um ametal, perdão, né? Diante de uma ligação iônica? Ele tende a completar a camada de valência para atingir o octeto. Esse é o comportamento dos ametais. Então eu olho para a camada de valência do enxofre. Tem 6, beleza. Eu quero completar com 8, para ficar com 8. Então o enxofre ele vai ser um cátion, um ânion, perdão, bivalente. Tá? Esse é o comportamento do enxofre. Quando o enxofre está com essa carguinha aqui, ó, essa é uma das coisas chatas que a gente vai ver depois. Você já não pode mais chamar isso aqui de enxofre. Você já tem que usar aquela palavra lá, sulfeto. Isso é muito chato, tá? É tipo cloro, vira cloreto. Enxofre, vira sulfeto. Iodo, vira iodeto. Tá? Toda vez que o átomo virou ânion, ele ganha essa terminaçãozinha eto, tá? B. O no B, ele quer o comportamento do bromo. Bromo, bromo. Quinto período, né? Eu vou fazer a distribuição do bromo. Ó, vê se você entende o que eu vou falar agora. Se você olhar na tabela periódica, o bromo está no quinto período, ele está na família 7A.
Todos os elementos. Hã? Não. É quarto? É, quarto período, família 7A, verdade. Todos os elementos da família 7A, gente, vão terminar em S2P5, tá? Então, ó lá, vamos lá. Um S2, dois S2, dois P6, três S2, três P6, quatro S2, três D10, quatro P5. Eu vou parar bem aqui, ó. Aqui é o bromo, tá? Olha para a camada de valência do bonitinho. A camada de valência dele é a 4. 4. Observa que na camada de valência nós temos 7 elétrons, tá certo? Assim como o enxofre, o bromo, ele está localizado nesse quadrante superior aqui da tabela, ó, do lado direito. Os elementos que estão nesse quadrante direito aqui da tabela são ametais. Então ele vai ter um comportamento igual ao do enxofre, ganhar elétron, ganhar elétron. Só que para encher a camada de valência do bromo, eu não preciso de dois elétrons. Eu preciso de um só, né? Um só. Aqui. Então ele vira brometo, tá? Ô, gente, na vida real, quando eu falo vida real, é assim, na hora de fazer uma prova, tá? Ninguém faz isso. A gente já memorizou, tá? Principalmente dos mais importantes. Até porque a gente vai fazer exercício, vai repetir bastante coisa, tá? Então, não precisa se preocupar de sair revisando, sabendo tudo isso agora. Questão número 3, galera. Questão número 3. A questão 3 é um questionáriozinho sobre algumas características de coisas iônicas. Quando a gente olha para uma substância, vamos supor que você está num laboratório, você entrou lá dentro e viu uma substância ali num frasco. E você quer saber se aquela substância, se os átomos daquela substância são átomos que estão fazendo ligação iônica ou não. Muitas das coisas a gente não consegue perceber com os olhos, né? Para você perceber que dois átomos estão fazendo ligação iônica, existem alguns testes que podem ser feitos. E o exercício fala um pouco sobre isso. Ele fala assim, ó, em relação a compostos iônicos, responda os itens abaixo. A. Por que que os compostos iônicos são condutores de corrente elétrica no estado líquido, mas e maus condutores no estado sólido? Calma, 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 calma. A pergunta é a seguinte: por que que compostos iônicos no estado sólido não conduzem corrente, mas no estado líquido conduzem? A primeira coisa que a gente precisa entender é o que é corrente elétrica. Se eu consigo saber, se eu consigo explicar o que é corrente elétrica, eu consigo explicar a pergunta dele. Vamos lembrar um pouquinho sobre corrente elétrica. Fazer um desenho aqui. Vamos imaginar um fio elétrico. Um fio. Um fiozinho. Vocês sabem o que que faz a corrente elétrica fluir no fio? São os elétrons, né? Então imagina que isso aqui é um fio de metal. Esses metais, os átomos de metal, quando eles estão perto um do outro assim, esses metais eles pegam seus elétrons e ficam fazendo esses elétrons circularem em torno dos átomos. É como se tivesse aqui um átomo, 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 aqui um átomo do ladinho do outro, e os elétrons eles ficam circulando aleatoriamente entre os átomos. Eu vou representar aqui os meus eletronzinhos. Cada setinha desse é um eletronzinho andando para um lado.
Pronto. Ó. Isso aqui são os elétrons dentro de um fio elétrico. Observa que esses elétrons, eles estão se movimentando, tá? Mas o movimento deles não é um movimento sincronizado. Cada elétron está andando para um lado. Agora, o que que os caras descobriram isso lá para 1700 e bolinha? Que se eu pegasse esse fio, ligasse ele a um polo positivo, deixa eu fazer aqui embaixo, ligasse ele num polo positivo, de um lado, e do outro lado ligasse num polo negativo, acontecia uma coisa muito curiosa com esses elétrons. No momento que a gente coloca o fio dentro desses polos, aqui, ó, a gente está aplicando dentro do fio uma coisa chamada campo elétrico. E o campo elétrico, gente, ele é muito parecido com a gravidade. A gravidade não empurra as coisas, o campo elétrico também empurra. Só que a gravidade, ela sempre empurra as coisas para baixo, né? Aqui o campo elétrico é diferente. O campo elétrico ele pode empurrar coisas positivas ou coisas negativas. No caso do fio, ele vai empurrar os elétrons. Se ele vai empurrar os elétrons, ele vai jogar os elétrons todos para o mesmo fucking lado. Olha lá. Agora, os elétrons passaram a descrever um movimento ordenado. Isso é o que a física chama de corrente elétrica. Agora, o mais legal disso, gente, é que enquanto os elétrons estão fazendo isso, ó, eles estão transformando energia elétrica em luz, calor. A transformação elétrica se dá no momento que os elétrons são acelerados dentro do fio. Tudo bem? Tá, mas Danilo, por que que você está falando sobre isso? Porque o cara perguntou para mim por que que composto iônico conduz corrente elétrica quando está líquido e não conduz quando está sólido. Bom, o que que a gente precisa considerar? Para um composto conduzir corrente, o que que ele precisa ter? Ele precisa ter cargas elétricas e essas cargas precisam ter capacidade de movimento. Então, por exemplo, por que que se eu fizer isso aqui com um fio de borracha, o fio não liga? Porque na borracha, os elétrons não conseguem se movimentar dessa forma que nem nos metais. Os metais eles têm essa estrutura que proporciona uma certa liberdade para os elétrons. Então os elétrons estão lá meio soltões. A hora que você liga o campo elétrico, o elétron vai. Num composto iônico, o que, que poderia substituir os elétrons? Os íons. E é aí que entra a resposta do item A. O que, que acontece, gente? Imagina que você pegue um grãozinho de sal no estado sólido. E aí você amplia esse grão. Se a gente pudesse ampliar um pedacinho de sal, a gente viria uma estrutura mais ou menos assim, ó. Nós viríamos bolinhas positivas, bolinhas negativas, todas elas formando um aglomerado extremamente organizadinho, tá? Todo composto iônico ele vai aparecer na natureza assim. Nossa, Danilo, mas quando eu olho para o sal, eu vejo um monte de grãozinho. É, se a gente pegasse um daqueles cristalzinhos e colocasse no microscópio eletrônico, a gente viria isso aqui, ó. Isso aqui é chamado, na química, de retículo cristalino. O que que significa retículo? O que que é retículo, gente? Por que que o retículo endoplasmático chama retículo endoplasmático? Porque é uma rede. Retículo é diminutivo de rede. Isso aqui é uma rede de cristal. Daí o termo retículo. Tá bom? Tá, isso aqui acontece quando salta no estado sólido. Agora, se eu pegar esse negócio, aquecer, 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 vai chegar uma hora que esses átomos vão estar tão agitados que a ligação estoura. Tem um limite para essa ligação iônica. Quando essa ligação estoura, o que que acontece com os íons? Vai cada um para um lado.
os íons vão se separar. A gente representa isso assim, ó. Ó, NaCl no estado sólido. O triângulozinho aqui para indicar que a gente aqueceu. A ligação iônica quebrou. É muito louco, né, esse negócio. Porque assim, a ligação iônica quebrou, tá? Pode perceber. Só que o sódio, ele continua sem o elétron dele, ó. E o cloro também continua com o elétron que era. Então, mesmo a ligação solta, o elétron que foi transferido, ele continua no cloro, tá vendo, ó? Por isso que eu escrevo as cargas separadas. Porque o elétron que foi do sódio para o cloro aqui, ó, ele continua preso no cloro na hora que a ligação estoura. Então, o sódio ele é mais um aqui, e aqui ele também é mais um. Aqui o cloro é menos um, aqui ele é menos um também, tá? Não, aqui não. Tanto é que aqui não é, a gente nem considera isso aqui um processo químico, porque você não está mudando a carga. Isso aqui, na verdade, é um processo físico. Isso aqui acontece, no caso do sal de cozinha, a temperaturas acima de 980 graus. Então, por exemplo, se eu tiver a 1000 graus, ele está assim. Se eu tiver na temperatura ambiente, ele está assim. Então, a diferença do sal líquido do sal sólido, eu estou usando o termo sal, mas podia ser outra coisa, é que no sal líquido, os íons têm mobilidade. Então, aqui você tem mobilidade iônica. Se eu tenho mobilidade iônica, pessoal, eu posso conduzir corrente. Mobilidade iônica proporciona condução de corrente. Então, se você quiser escrever só uma frase, se você não quiser escrever o esquema todo, escreve isso aqui, ó. Mobilidade iônica proporciona é, condução de corrente. Só que para fazer isso, gente, num composto iônico, haja calor. Haja calor, tá? Justamente por quê? Porque a ligação iônica é extremamente forte. Separar um positivo do negativo não é uma coisa tão simples, tá bom? Oi. Os íons vão ter sentidos opostos. Se você, por exemplo, é que aí eu não posso pensar num fio, né? Mas vamos pensar numa cuba de eletrólise, quer ver, ó? Deixa eu fazer isso aqui. Mobilidade. Eu vou fazer um desenho aqui que acho que vocês vão lembrar. Como que a gente cria um campo elétrico, gente, na vida real? Por exemplo, o que que você tem na tua casa que consegue criar campo elétrico? O quê? O quê? O que que tem na sua casa que cria campo elétrico, caralho? Pilha! Aê! Os caras acharam que era antena, sei lá. Gente, uma pilha cria campo elétrico. A pilha não tem polos? Tem polos. Então, olha a minha ideia. Não tenho nada para fazer hoje em casa. Não vou estudar merda nenhuma mesmo. Vou fazer o seguinte: vou pegar uma pilha e vou conectar nessa pilha dois fios. E nas extremidades dos fios eu vou colocar plaquinhas de metal, tá? Bem lixadinha, bem limpinha. E aí aqui dentro desse recipiente eu vou colocar o composto iônico no estado líquido. Então eu vou colocar aqui, ó, Na+ e Cl-. Por que que é importante que o composto esteja dissociado? Para que os íons possam se movimentar livremente, ok? Então eu tenho a fonte de campo elétrico, pilha, e eu tenho aqui um aparelho que vai testar se está passando corrente elétrica ou não, que é a lâmpada. Se a lâmpada acender, é porque a corrente está circulando por dentro do sal. Se a lâmpada não acender, é porque a corrente não está circulando aqui, tá? Quando eu ligo a lâmpada e ela acende,
Significa que está passando corrente elétrica dentro do sal. E aí entra a tua pergunta, Pedro. Se a gente imaginasse o que está acontecendo aqui dentro, ó, a gente viria um movimento de íons, mas não igual ao movimento de elétron, gente. Por quê? Num fio elétrico, quem anda é elétron. E elétron tem carga negativa, certo? Então, a corrente elétrica, na acepção da palavra, a corrente elétrica de elétrons, ela vai para o polo positivo. Agora, se eu colocar aqui dentro partículas positivas e negativas, aí o movimento é diferente. A hora que o campo elétrico é ligado, quando você liga a chave aqui, você liga o campo elétrico, aí você tem o sódio indo para um lado. Para onde vai o sódio? Ele vai para o lado positivo. O lado positivo é esse aqui, ó. O cloro, perdão, tá? E o sódio vai para o lado negativo. Tá aqui, tá? O sódio vai para um lado, o cloro vai para o outro. Agora, isso aqui também é um movimento de cargas elétricas. Então isso aqui também gera energia. Gera não, né? Conduz. A energia ela está sendo gerada aqui dentro, ó. O que o movimento de cargas está permitindo é fazer a energia passar. Então isso aqui é uma corrente iônica. Isso aqui é uma corrente elétrica, tá? Isso aqui acontece quando o sal está dissociado. Pronto, tá bom? Beleza? Eu vou parar por aqui. Na próxima aula a gente continua daqui que eu tenho mais coisa para contar, tá? Me lembra que a gente já fez o item A do exercício, tá? A gente tem mais coisa para falar nos outros itens. Oi.